porque eu quero falar sobre a alimentação. Então, eu vivo trazendo esse questionamento nos casos, né? Qual o tipo de rotina, qual o tipo de hábito alimentar, principalmente, que as pessoas têm. E aí um pouco do porquê que isso vai alterar. O que isso vai trazer para a gente de informação, o porquê que isso é importante, o como isso mexe dentro do corpo. Então, eu trouxe algumas coisinhas, algumas citações, para que a gente possa mais apreciar do que debater, mas podemos debater também sobre. Certo? Então, vão enviando perguntas aí no chat, ou abram o microfone, ou levantem a mão, aí fica aparecendo quem está com a mão levantada. E aí a gente vai debater um pouquinho sobre. Legal? Eu vou começar lá com o capítulo 44 do Lin-Shu. O Imperador Amarelo fala assim: as inúmeras doenças têm início a partir do ataque dos perversos exógenos, tais como secura, frio, calor, vento, chuva, ou de danos internos, tais como a desarmonia do yin e do yang, contrariedades emocionais, alimentação desregrada e vida anormal. Então, ele parte dessa ideia inicial de onde vêm as doenças, quais são as bases das doenças. E aí ele fala, tem algumas que vêm, né, dos patógenos externos, as doenças de origem externa, que vêm a partir dos fatores climáticos, ou dos fatores internos, que aí entra, né, a desarmonia entre yin e yang, que é uma forma geral, né, abrangente, e aí também, né, as contrariedades emocionais, os fatores emocionais, e os hábitos, tanto de alimentação quanto de vida, num geral. Então, trabalho, descanso, pensamentos, né, que entra na parte emocional, a parte da alimentação é um fator, gente. A alimentação é um fator, tá? E aí, o porquê que ele fala de danos internos em relação à alimentação? A alimentação é um fator externo, correto? Mas quem decide o que comer somos nós. Como espírito, como Shen, né, como mente, nós determinamos o tipo de alimento que a gente vai usar. O que eu prefiro, o que eu não prefiro, apesar de preferir, nossa, amo comer pizza, então eu vou comer pizza todo dia? Não vai dar certo. Amo chocolate, vou comer chocolate todo dia? Não vai dar certo. Então, essa questão do que determina a gente, o que determina nós fazermos, vem tudo como origem interna. Então, a alimentação é um fator muito importante no aparecimento, né, de doenças. E isso é um fator que ele deixa claro aqui para a gente. E aí lá no Suen, no capítulo 77, ele fala assim, o Thibaut fala assim, ó, ao diagnosticar, o médico deve perguntar ao paciente sobre sua comida, bebida e vida diária, e verificar se ele leva uma vida feliz ou se sofreu um revés no passado, já que todas essas condições ferem a energia refinada, debilitam a mesma e causam danos ao corpo. Então, novamente, ele vem falando aqui que para o diagnóstico, eu devo pesquisar e saber a questão sobre a alimentação. E aí ele fala alimentação, comida e bebida. Tá? Então, isso tem uma importância muito grande, tanto na formação das doenças. Então, se isso auxilia ou permite a formação de doenças, a formação de síndromes, formações de condições anormais de saúde, eu devo inquirir, eu devo perguntar para a pessoa qual é a sua rotina alimentar. O que você come? Qual tipo de alimento? Qual a sua rotina de comer? Né? O que você prefere comer? Ah, eu gosto de comer doce. E come doce todo dia? Ah, todo dia eu como doce. Opa, então, peraí, né? Perguntar para ter essa informação sobre o quanto essa pessoa está agredindo o corpo na rotina diária.
Então, os hábitos, eles têm um fator muito potente dentro do corpo. Por isso que ele fala aqui, ó, também, fora a questão da alimentação, verificar se leva uma vida feliz. O estado emocional dessa pessoa. Tá? Então, não, mas a vida me fez isso. Não, a vida é. O que você fez a partir do que a vida te causou, do que a vida te presenteou, quem determina é você. Então, a felicidade é ter, a felicidade é isso, cada um determina aquilo que o faz feliz ou não. Tá? E aí, se a pessoa sofreu um revés, ou seja, ela se fixou a uma coisa que aconteceu no passado, ela já acaba turbando também essa parte da vida. Isso tem relação com o emocional, mas é uma prática, é um hábito. Então, se me aconteceu um desastre no passado, mas isso ficou no passado, não tem problema. Se eu tive uma rotina alimentar ruim no passado, isso ficou no passado, pode ferir, tanto um quanto o outro, pode ferir hoje? Pode ser a origem? Pode, mas se eu parei de nutrir o corpo com aquilo, se eu parei de colocar para dentro do corpo tanto a emoção quanto a alimentação, ela para de lesar. Tá? Então, se aconteceu, mas eu não carrego isso comigo, eu não faço disso mais uma rotina, isso talvez não me fira tanto o corpo. Tá? Então, lembrem muito sobre essa questão da alimentação, é muito importante. E aí, lá no capítulo 47 do Suen, ele fala assim, ó, a comida entra pela boca, se armazena no estômago, se converte em substância refinada pelo baço, sendo transportada aos vários órgãos. Então, ele tem essa etapa, né? Ela vai entrar na boca, ser processada no estômago, mas ela vai ser transformada e distribuída pelo baço. Então, quando a gente fala de comida, qual o sistema que está mais envolvido, no caso? O sistema terra, né? Baço e estômago. Então, é ali que vai ferir? Majoritariamente, sim, mas não somente porque, após ser transformada pelo baço, ela vai nutrir os vários órgãos. E aí, cada um vai se nutrir de uma forma. Então, é importante saber o tipo de alimentação, e aí a gente vai ver o porquê. E aí ele fala assim, lá no capítulo 5 do Suen. O homem ingere comida nos 5 estados e absorve sua essência a fim de nutrir o corpo. Por isso, finalmente, a comida vai para o físico. Quando o físico está bem nutrido, a energia saudável se torna substancial. Então, a nossa energia refinada, o Ti verdadeiro, aquele Ti de função do corpo, que é essa energia saudável, né, esse Ti que tem vigor, e aí ele fala, se a comida entra e o corpo é bem nutrido, o Ti se torna substancial. E aí eu começo a ter uma boa função para tudo. Então, para falar sobre base de Ti, qualidade de Ti, de sangue, lembrem que sangue também é Ti. É uma forma mais densa de Ti, mas ele está ali também, ele é um Ti mais nutritivo e menos funcional, né? Mas ele também traz essa questão da substância. E isso vai depender de quê? Da alimentação, de nutrir o corpo. Certo? E ele vai lá, ele continua, né? A energia saudável pode mais tarde produzir a essência, a qual pode promover o viver e a transformação de todas as coisas. Gente, essência é aquilo que o rim armazena. E da onde vem essa essência? A gente tem a essência pré-celestial, aquela essência que veio da geração, né? A hereditária que veio dos pais. Mas essa dos pais, essa hereditária, ela não é renovada. A gente tem a essência pós-celestial, a essência adquirida, essa sim pode ser renovada. E ela é renovada a partir de quê? A partir dessa energia saudável que veio através de onde? Da alimentação. Então, o tipo de alimentação, a qualidade de alimentação, vai determinar, além da substância, da força do Ti, do sangue, vai também falar sobre a questão
de como vai ser a minha essência, de quão bem nutrida está a minha essência. E se a essência está bem nutrida, ele pode existir. Nós podemos existir mais plenamente. Então, olha a função que tem a alimentação sobre nós. É ela quem vai nutrir, principalmente, a essência pós-celestial. Então, a gente depende de uma boa alimentação. Ele continua. O surgimento da essência da vida depende da energia saudável. E a aparência física depende da comida. Então, olha ele fazendo exatamente essa relação. A comida vai determinar a essência, a energia e, portanto, a aparência. Ah, obrigatoriamente é assim? Não, cada um, cada qual, né? Cada pessoa tem uma reação. Porém, se eu como por exemplo, muito fast food, muita comida pronta, comida industrializada, normalmente a pele tem menos brilho, tem menos elasticidade, o músculo é mais fraco, tem menos tônus, o Qi, né, a disposição da pessoa não é das melhores. Então, tanto a questão não só da aparência física, mas a qualidade do Qi vai ser determinada do quê? Da comida. E aí ele até fala aqui do gosto, né? Por que gosto? Quando a gente fala de comida na medicina chinesa, a gente fala de sabor. A gente fala dos 5 sabores. Ele continua ainda. A comida, quando digerida e transformada, vira essência, que pode finalmente substanciar o físico. Ele só vai expandindo, né, essa ideia. Por isso, o gosto pode nutrir o físico. Se os 5 sabores forem ingeridos em excesso, isso irá lesionar o físico. Por isso, a energia pode promover o surgimento da essência, mas se a energia se tornar superabundante, pode ferir a essência. Novamente, a alimentação determina a qualidade do Qi. Porém, não, mas então eu vou comer só fruta, porque fruta é tudo de bom, beleza. Mas espera aí, dentro das frutas, é raro, é muito difícil eu encontrar os 5 sabores. Eu posso encontrar 5 cores, mas não os 5 sabores, né? E aí o sabor vai ter uma característica, cada um para um órgão. E aí ele fala, se for ingerido em demasia, vai lesionar o físico. Por quê? Porque eu vou começar a alimentar demais um órgão. E aí isso vai causar um problema na circulação, nos 5 movimentos. Né? Por isso que ele fala, se a energia se o Qi se torna superabundante, e aí eu até incluo aqui, se o Qi de algum órgão especificamente se torna superabundante, ele pode ferir a essência. Por quê? Porque ele vai começar a atacar o corpo de alguma forma antinatural, né? Ou ele vai começar a exercer uma dominância excessiva, ou ele vai começar a contra-atacar, e aí a gente vai ver isso daqui a pouco. E ele termina aqui, ó. Quando a essência do sangue for abundante, pode ser ativada para se tornar Qi. Mas quando os 5 sabores forem ingeridos em excesso, de forma a lesionar o físico, o Qi também será indiretamente ferido. Portanto, a energia também pode ser lesada pelos sabores. Então, olha essa mesma relação aí, novamente, né? Ele só vai densificando o pensamento, conforme ele vai falando. E aí, lá no capítulo 3, ele fala assim, ó, se os 5 sabores forem adaptados a uma condição harmoniosa, sem ingestão excessiva, o corpo todo irá receber ampla fonte de nutrição. E os tendões, ossos, qi, shui e estrias da pele, músculo, né, o físico em si, irão se conservar em condição forte e normal. Novamente, ressaltando a harmonia da ingestão. Tá? Portanto, aquele que for bom em equilibrar os 5 sabores poderá gozar de longa vida. Olha que beleza. Então, a alimentação é um dos fatores grandes dentro das terapias.
né? Se vocês pegarem um dos 5 pilares é a dieto. A dieto está relacionada com a fito, tá? Porque cada sabor vai ter um tipo de movimento dentro do corpo. Vai potencializar, vai fazer funcionar o corpo de uma forma característica. Então, ele tem essa relação com a fito. Então, a dieta, gente, é uma das bases da saúde. Legal isso, né? Vale muito a pena pensar nisso daí. E aí, lá no capítulo 43, ele fala assim, ó, se a comida e a bebida forem consumidas em excesso, o intestino e o estômago ficarão prejudicados. Intestino e estômago, Yang Min. Se o Yang Min fica prejudicado, gente, todo o corpo acaba tendo problema. Por quê? Ele é o canal que vai fazer a nutrição para os outros canais. A partir do baço do estômago, o Din dos alimentos ascende para o coração para ser formado em sangue, e aí vai ser distribuído para todo o corpo. Então, se o estômago e o intestino ficam prejudicados, todo o corpo fica prejudicado. Vale a pena a gente prestar atenção sobre a alimentação. Por quê? Porque é ela quem vai determinar a característica do Qi, a característica da essência mais do que do Qi. Por quê? Se vocês lembrarem a cascata de formação do Qi, vocês lembram que forma a junção, né, do Qi do ar com o Qi dos alimentos, forma o Qi torácico. O excesso do Qi dos alimentos desce para o rim para formar a essência, para formar Yin. Então, além de formar o Qi que vai funcionar, aquele Qi correto, que a gente chama, né? Ele vai trazer a potencialidade para formar a essência. E aí, que nem a gente viu ali no capítulo 5 que ele fala, se a essência está superabundante, ela pode formar Qi. E aí entra aquela brincadeira que eu falo da conversão do Yin e do Yang. Então, primeiro entra o Qi do alimento pode formar a essência pode formar Qi, e por aí vai. E aí no capítulo 3 ele continua. A nutrição das 5 vísceras deriva dos 5 sabores, que podem ser percebidos como o gosto da comida. Né? Os 5 sabores, o picante, o doce, o ácido, que aqui a gente chama de azedo, né? O amargo e o salgado. Então, esses 5 sabores vai entrar nessa questão da nutrição, qual é o sabor que me interessa. Aí ele fala, porém, quando os 5 gostos são utilizados em excesso, eles lesam as 5 vísceras. Novamente, a mesma coisa, né? A mesma ideia. E no capítulo 23 do Suen, ele vai falar lá, ó, o sabor picante afeta o Qi. Por isso, nas doenças do Qi, não se deve ingerir muita comida picante. E aí, ele continua. O gosto amargo afeta o sangue. Por isso, nas doenças do sangue, não se deve ingerir muita comida amarga. O salgado afeta os ossos. Nas doenças dos ossos, não se deve ingerir muita comida salgada. O doce afeta o músculo. Então, nas doenças do músculo, não se deve ingerir muita comida doce. E o ácido, o azedo, afeta os tendões. E aí, nas doenças de tendão, não se deve ingerir muito ácido, muita comida azeda. Por quê? Porque ele fala ali anteriormente, né? Cada um dos sabores, se utilizados em excesso, lesa as vísceras. E aí, como cada sabor tem uma relação com um órgão, ele acaba afetando aquilo exatamente que a gente não quer, né? Então, a gente vai ver ali um pouco adiante, mas quando eu falo de picante, a comida picante vai aumentar, ele vai gerar, ele vai nutrir o pulmão, vai nutrir o metal. Então, ele fala aqui no capítulo 10, quando a comida picante for ingerida em excesso, isso irá causar cãibra nos tendões e enfraquecimento das unhas. Então, o que ele está falando aqui? Eu estou fortalecendo muito o pulmão, o que o pulmão vai fazer? Sobrecarregar, ele vai abusar, ele vai dominar demais a madeira. E aí eu começo a ter problemas
na fisiologia do fígado. E aí no capítulo 23, então agora volto para o 23, eu vou ficar fazendo essa transição entre capítulo 10 e 23. Aí ele fala aqui, ó, o gosto picante atua sobre o pulmão. Se o gosto picante for ingerido em excesso, a energia do pulmão irá se tornar abundante. O pulmão em abundância irá restringir o fígado. Já que o fígado determina a condição dos tendões, quando o fígado está restrito, os tendões irão amolecer. Então, ele explica isso daqui, que ele fala no capítulo 10, ele explica aqui no 23. Por que que quando eu como picante em excesso, ele vai lesar os tendões? Porque ele vai restringir demais, ele vai dominar demais a madeira. E aí eu começo a ter problemas no fígado, na madeira. E ele fala aqui, ó, devido ao gosto picante ter também a função de dispersão, a ingestão excessiva do picante irá consumir o espírito. Então, olha só que curioso, eu fortaleço demais o pulmão, ele pode também contra-atacar o coração. Legal, né? Olha os movimentos de geração, dominância, contra-dominância, excesso de dominância. E aí lá, volto para o capítulo 10, ele fala assim, ó, quando se ingere muita comida salgada, irá causar estase no sangue, estagnação do sangue, e eclipsar a compleição. A compleição, a face, gente, quem que se apresenta na face? É o coração, né? Quem domina o fogo? Não é a água? Então, o gosto salgado atua sobre o rim. Já que o rim determina a condição dos ossos, e o gosto salgado pode amolecer a dureza, e é superior ao sangue, portanto, quando o gosto salgado é ingerido em demasia, irá lesar ossos e músculos. Se o rim for abundante, para sobrepujar o fogo do coração, a energia do coração ficará contida. Então aqui ele já fala um pouco além. Ele fala que além de lesar o baço, além de se revoltar contra o avô, ele também vai lesar o próprio canal, o próprio órgão. Porque está em demasia. Nem excesso, nem insuficiência. Né? Nem de mais, nem de menos, no equilíbrio. Então, eu posso ter diversos efeitos quando eu tenho uma alimentação desregrada. Então, no caso do picante, eu posso ter problemas de pele também? Posso. Posso ter problemas na distribuição dos líquidos? Posso. Posso ter problemas na formação do Ti? Posso, porque também vai atacar o pulmão. Né? Tanto que ele fala, quando eu tenho doenças do Ti, não ingerir muito picante, porque ele tem característica de dispersar. Ele vai fazer dispersar esse Ti demais. Não vale a pena. Então, nada em demasia, gente. Quando se ingere muita comida amarga, irá causar secura na pele e queda dos pelos. Quem cuida da pele e dos pelos? O pulmão. Então, olha aqui o excesso de controle, o excesso de dominação, né, do fogo em cima do metal. Ele fala, o gosto amargo atua sobre o coração. Se o amargo for consumido em excesso, o coração será lesado. Então, olha aqui ele falando, comer, se alimentar demais do alimento que nutre o próprio órgão, vai gerar um problema nesse órgão mesmo. Ele vai transferir para os outros também. Tá? Mas ele em si vai ficar lesado. E aí ele fala, ó, quando o fogo do coração estiver ferido, o baço não conseguirá mais se umedecer. Então, olha a doença do filho, da mãe transferindo para o filho. O excesso, a lesão aqui do fogo do coração vai atrapalhar o funcionamento do baço. E aí ele fala aqui, ó, se for ingerida muita comida ácida, isso irá fazer com que a pele fique intratável e grossa, e os lábios enrugados e quebradiços. Então, aqui ele já fala, eu vou expandir um pouco mais isso daqui. Por quê?
O lábio é a apresentação do baço, né? Concordam comigo? Que o lábio é onde o baço se apresenta? Então ele fala que o lábio, o baço não vai ser nutrido. Ele vai começar a dominar demais o baço. Aqui, quando ele fala de pele, eu posso pensar em pulmão? Posso, eu tenho essa relação. Mas eu digo que ele está falando quanto à nutrição ainda. Por quê? Fica intratável e grossa. Como é que deveria estar a pele? Deveria estar macia, né? Deveria estar lustrosa. Deveria estar brilhante, deveria estar boa. E aí entra essa questão novamente da nutrição que vem do baço. Tá? Então eu posso tanto aqui pensar que ele está falando sobre lesão do pulmão e do baço, quanto simplesmente do baço. Tá? Pode ser um, pode ser outro, tanto faz. E aí ele fala aqui, ó, o gosto ácido age no fígado. Se o gosto ácido for utilizado em demasia, fará com que o fígado fabrique muito fluido corpóreo, o que irá causar estenia da energia do fígado. A estenia do fígado irá restringir o baço e fazer com que a terra, com que a energia do baço se esvaia. Então, excesso de controle, ele não vai permitir o baço funcionar. Ok? Ele não vai permitir com que funcione, com que circule. O que eu acho curioso é ele falar que o fígado fabrique fluido. A gente sabe que o fluido é formado no baço. Né? O baço é responsável pelos líquidos do corpo junto com o rim. Mas aí cada um dos órgãos também tem sua parcela de função, né? Então eu não sei exatamente o porquê que ele fala do fígado fabricar o fluido, se a gente sabe que isso é função do baço. O que a gente sabe é o seguinte, ele vai ficar estênico, ele vai ficar em excesso. Se ele fica em excesso, ele vai restringir o baço. E aí, novamente, lá no capítulo 10, se o doce for ingerido em excesso, isso irá causar dor nos ossos e queda dos cabelos. Então, excesso de controle no rim. E aí ele fala, o gosto doce atua sobre o baço. E a propriedade do doce é a indolência. E o que é pegajoso é a preguiça, né? Se o gosto doce for consumido em excesso, irá ocorrer dispneia, falta de ar, incapacidade de respirar. Olha a mãe lesando o filho. Quando o baço estiver anormal, irá restringir o rim e fazer com que se torne negro. Ele fala essa questão de se tornar negro. O negro é a cor do rim, né? Então tem essa característica. Então ele vai permitir que o fígado, o rim se forme? Não. Ele vai impedir o rim de se formar. E aí ele fala, quando o rim estiver restrito, a energia ficará normal até adoecer. Quem é a energia do rim? Quem é o Ti do rim? Basicamente, essência. Então, vai adoecer o corpo inteiro, nesse geral. Principalmente o rim. Tá? E isso é uma coisa muito comum nossa que eu digo da nossa sociedade, né? Principalmente no Brasil. Porque é doce a dar com pau. Então o baço, gente, se lasca inteiro, e aí quem acaba sofrendo com isso? A essência, o rim. E aí a gente acaba tendo um problema sendo desenvolvido muito severamente por causa da alimentação. E aí no capítulo 47, ele fala assim, ó, as comidas engorduradas e saborosas podem gerar calor interno no homem. E ele repete isso daí no capítulo 3. Aquele que tiver inclinação às comidas apetitosas, com frequência tem estagnação de calor interno e está propenso a adquirir celulite e calor estagnado devido à astenia, devido à deficiência. Deficiência de quem? Quem que vocês acham aqui que vai sofrer com essas comidas apetitosas, saborosas, engorduradas? Exato, o baço, gente. Então, o baço vai penar um monte. E aí, o que a gente começa a ter? Que ele fala aí de celulite. É uma inflamação, né?
É uma inflamação que começa a formar massas. Então, além dessa celulite, ele pode começar a formar tumores. Por quê? Calor interno com fleuma, com umidade. Então, começa a ter um problema mais sério aí, dependendo da pessoa. Certo? E aí, no capítulo 40, o Imperador Amarelo fala assim, ó, algumas vezes a doença pode ressurgir. Por que isso? Olha que resposta mais bonitinha do Thibaut. Quando o paciente não se preocupa com a sua comida e com sua bebida, algumas vezes a doença pode ressurgir. Então, olha só o que ele está falando, gente. A doença volta por causa dos meus hábitos, por causa daquilo que eu como, que eu bebo, por causa da minha rotina. Então, eu posso tratar a doença. Se a pessoa não muda o hábito, vai voltar, pode voltar. Então, se eu não sei qual é a rotina alimentar do meu paciente, não vai ajudar. Não vai... eu não vou poder falar para ele, ó, isso está causando, isso está ajudando você a adoecer. Maneira, vai com calma, pega leve. Ah, mas eu gosto muito, ok. Se alimente eventualmente com isso e não cotidianamente. Coloca aí um pouco de vontade para que você tenha uma melhor saúde. Por quê? Porque senão a condição vai voltar. Se ele sabe, se você fala, ó, o seu problema pode voltar única e exclusivamente porque você está escolhendo, você já dá uma potência para a pessoa escolher e falar, não, peraí, se é só por isso, deixa eu mudar essa minha rotina. Não custa. Né? Muito melhor que ficar tendo dor, que ficar tendo problema. Então, eu só preciso mudar minha rotina, minha alimentação. Posso ter uma alimentação melhor, mais nutritiva, mais moderada. Né? Então, 5 cores, 5 sabores. Não muita quantidade, não pouca quantidade. Equilibrado, nem de mais, nem de menos. Né? Eu falo, nada que é demais é bom, nem água. Se água demais fosse bom, ninguém morria afogado. Ninguém tinha problema de rim por beber água demais. E tem, gente. Tá? Nada demais é bom. Ok? Perguntas, dúvidas, questionamentos? O que eu posso falar mais para vocês? O que eu posso pensar mais com vocês? Como eu disse, é um assunto que eu acho importante que a gente relembre isso. E aí algumas coisas que eu quis mais trazer aqui mesmo é o tamanho da importância que a alimentação tem no nosso dia a dia. Tá? Na possibilidade de formar doenças, de formar, vamos falar assim, condições não ideais de saúde. Só porque eu estou me alimentando incorretamente? Sim, só porque eu estou me alimentando incorretamente. Então, pensa assim, eu não sei vocês, mas eu tenho um problema meio sério aí com doce. Então, eu me controlo bastante. Mas uma coisa eu garanto, quanto mais doce eu como, mais cansado eu me sinto. Por quê? Ele fala ali, o sabor doce é o sabor da indolência. Ele cansa, ele esgota o corpo. Certo? Não, não é legal isso daí. Não dá muito certo. Então, eu tenho que ponderar tudo isso. Eu tenho que ponderar a minha alimentação. Ah, mas eu gosto muito de azedo. Legal, posso ter o azedo, mas o que eu tenho que ter ali para compensar um pouco desse azedo? Quem que vai controlar o fígado? O picante. Então, eu tenho que ter uma certa relação ali entre um e outro. Para quê? Para que eu possa combinar os sabores, para que eu possa meio que, vamos falar assim, diminuir a pressão que eu vou ter em cima. Na TPM fica louca por doce, que alimento poderia buscar? Tem diversos alimentos doces. Tá? Por exemplo, feijão é um alimento doce, batatas normalmente são doces, então a gente tem a batata doce, o inhame, o cará, a mandioca, todos esses alimentos que fortalecem o baço têm uma característica doce. Cenoura,
Se não me engano, a carne de porco é considerada doce, mas pensa alimentos que vão nutrir o baço. Eles podem auxiliar. O sabor que a pessoa fica durante o dia sentindo na boca tem alguma coisa a ver. Tem. Normalmente, esses sabores que ficam na minha boca, que é uma resposta do corpo. Ou seja, eu já estou em demasia naquele órgão. Aquele órgão já está ferido. Então, pessoas que têm gosto amargo na boca, o coração está começando a ser ferido, ou já está ferido. Pessoas que têm gosto picante, gosto ardido na boca, o pulmão está ferido. Pessoas que têm gosto doce na boca, o baço está ferido. Ou o gosto, fica aquele gosto meio marrento, meio pegajoso na boca. Tá? Meio rançoso. Tá? Tem uma característica do baço. Então, quando a víscera, o órgão está lesado, ele pode se apresentar como sabor. A pessoa sente determinado sabor. Então, existe a busca pelo sabor, o órgão está pedindo aquilo lá. Então, aqui nem a questão, na TPM a mulher busca o doce. Por quê? O que acontece na menstruação? Gasta o sangue. Quem vai produzir o sangue? Quem vai nutrir o sangue? O baço. Então, o baço pede alimento. Por isso que, normalmente, a mulher busca, né, o doce durante a época menstrual, para fortalecer o baço. É o baço pedindo alimento. Já quando o sentir determinado sabor, aquele órgão ele está gritando dentro do corpo. Normalmente são condições de excesso naquele órgão. Ou excesso de calor, ou está em demasia alguma coisa e aquele órgão está se apresentando. Beleza? Gostar de determinado sabor não seria o órgão deficiente pedindo por. Exatamente. É isso que eu comentei agora, a questão do baço. Então, se a pessoa pede, ela quer aquele sabor, me deu vontade de comer uma laranja azeda. Olha o fígado pedindo comida. Nossa, me deu uma vontade de uma pimenta agora, ou o pulmão pedindo comida. Tá pedindo ti. Então, tem essa relação, sim. Então, tem algumas tabelas de anamnese, de diagnóstico, que tem lá qual sabor você busca. Você tem alguma busca por sabor? Eu busco muito por doce. Posso procurar mais tonificar o baço. Eu busco muito por picante. Vou buscar tonificar o pulmão. Tá? Tem essa relação, sim. Por ingerir de forma excessiva ou errada, acaba por deixar um órgão mais deficiente. E daí começa a afetar os outros órgãos. Tanto um quanto o outro. Se eu me alimento demais, a tendência é a seguinte. Quando eu me alimento de picante, eu vou nutrir o pulmão. Porém, se eu me alimento demais de picante, eu posso gerar tanto uma condição de excesso no pulmão, quanto uma condição de deficiência. Por quê? Ele pode lesar, de atacar. Por quê? Ele vai ter tanto que ele não vai saber o que fazer. Ele começa a ficar sem ter possibilidade de trabalhar. Ele se esgota por estar recebendo demais. Tá? Então, ele pode gerar tanto excesso quanto deficiência naquele órgão. E aí, aquele órgão pode transferir para o filho, pode transferir para o neto, pode sobrecarregar o neto, pode atacar a mãe, ele pode fazer diversos tipos de movimento. Lembra que os 5 movimentos, ele vai ter os 4 movimentos, né? Principais: geração, dominância, excesso de dominância e contra-ataque. Esses dois, o excesso de dominância e o contra-ataque, podem acontecer de forma independente. Eu não sei qual vai acontecer. Pode acontecer um, pode acontecer o outro. E ainda eu posso ter a agressão, que é o filho agredir a mãe. Tá? Que aí é um movimento ainda também dentro dos patológicos, um movimento muito forte de patologia. Tá? Então, como vai acontecer, eu não sei. Mas eu sei que um deles vai acontecer, mais hora, menos hora. Aí eu olho para o quadro e vejo a partir de como está a circulação ali, como a doença está se desenvolvendo, falo, a partir daqui foi para lá. Então, a partir do metal, ele começou a sobrecarregar a terra. A partir do metal, ele parou de gerar a água.
a partir do metal ele lesou o fogo. Tá? Eu vou ver no movimento o que está acontecendo. Mas é basicamente isso. Se eu ingiro demais, ele vai afetar o órgão específico, aquele sabor, de alguma forma. Ou num excesso, que é o mais comum, ou na deficiência. Que aí, qual que é a característica de excesso ou deficiência? A frequência com que eu faço isso. Então, por exemplo, ontem eu comi demais salgado. Hoje eu vou ter um problema ou no fogo, ou no fígado, ou na madeira, ou na terra, ou no metal. Eu como salgado demais faz 10 anos. Isso vai lesar o próprio rim. Tá? Por quê? Constância. A constância gera deficiência, enquanto que coisas mais abruptas geram excesso. Tá? Essa é a tendência. Gente, então a aula de hoje foi essa. Beijo no coração de todos. Se cuidem. Fiquem bem. Deus abençoe e cuide a todos. Um beijo e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.